reflexionando. O julgamento de Jesus de Nazaré. O julgamento de Jesus foi um processo injusto e ilegal. Foi também o maior erro político, jurídico e religioso da história da humanidade. Ele foi condenado à morte por causa da inveja de seus acusadores. Jesus passou por 2 tribunais, por 2 julgamentos. O primeiro, o julgamento religioso perante o Sinédrio. O segundo, o julgamento civil político diante de Pôncio Pilatos. Jesus de Nazaré não teve direito a um advogado, nem a presunção de inocência. Ele entrou em 2 tribunais, estando já pré-julgado e pré-condenado à pena de morte. As acusações políticas incluíam sedição, declarar-se rei e incitar o povo a não pagar impostos a César. O Sinédrio não tinha o poder para decretar a pena capital, porque, segundo a lei dos judeus, eles não poderiam matar um outro judeu. No entanto, eles entregaram seu irmão para quem poderia matá-lo. Não é assim que fazem hoje em dia? Não podem matar, mas entregam nas mãos de quem pode fazê-lo? O julgamento de Jesus foi o maior erro jurídico da história mundial. A começar pela ordem de prisão que foi expedida de madrugada e não se sabe quem a assinou. O jurídico estava fechado e sem que houvesse uma denúncia formal, os magistrados, o Ministério Público, não teriam como indiciá-lo. Ao prender Jesus de Nazaré, ele foi levado para a casa de Anás, o sogro do sumo sacerdote Caifás. Anás depois enviou a Caifás para ser julgado pelo Sinédrio. Durante essa noite, os chefes dos sacerdotes e os membros do Sinédrio interrogaram Jesus e procuraram motivos para o condenar. Mas Jesus se manteve calado e não respondeu às acusações deles. Já que o prenderam, deveriam ter o levado para o tribunal ou mesmo para a prisão, para que quando amanhecesse o dia fosse levado à presença das autoridades e, por último, o julgamento. Foram apenas 12 horas para prender, julgar e matar o Filho de Deus. Foi também cerceado de Jesus o direito de presunção de inocência, pois todos são inocentes perante a lei, até que se prove o contrário. Lhe tiraram o direito a um defensor público para fazer sua defesa. O que Jesus tinha em abundância era pseudos promotores diante da farsa de um tribunal corrupto e leviano. De manhã cedo, os líderes religiosos levaram Jesus a Pilatos, o governador romano. Apenas Pilatos poderia ordenar a morte de Jesus. O Sinédrio não tinha esse direito e a lei não permitia que o judeu condenasse seu irmão à morte. Porém, consideraram entre si: já que não podemos matá-lo, vamos entregá-lo nas mãos de quem pode fazê-lo. Para convencer Pilatos, os líderes dos judeus acusaram Jesus de promover a rebelião contra o Império Romano, proibindo as pessoas de pagar impostos e se declarando rei. Pilatos interrogou Jesus, mas não encontrou motivo para o condenar. Por isso, enviou Jesus para Herodes, o rei da Galileia, porque Jesus era galileu. Herodes estava curioso para conhecer Jesus e queria ver algum milagre. Ele interrogou Jesus, mas Jesus não respondeu. Herodes então ridicularizou Jesus e o enviou de volta a Pilatos, vestido com um manto bonito, como se fosse um rei. Pilatos entendeu que Jesus era inocente e que os líderes religiosos estavam agindo por inveja. Ele tentou livrar Jesus usando a tradição de soltar um preso na época da Páscoa. Mas, em vez de escolher Jesus, o povo escolheu um criminoso chamado Barrabás. Pilatos então decidiu aceitar Jesus como castigo
Mas isso não acalmou a multidão, que continuou a insistir que Jesus deveria morrer. Os judeus começaram a dizer que Pilatos não era amigo do imperador, porque estava protegendo Jesus, que estava promovendo a rebelião contra César. Diante dessa acusação perigosa, Pilatos negou sua responsabilidade pelo destino de Jesus e o entregou para ser crucificado. Tudo o que aconteceu no julgamento de Jesus foi injusto. O julgamento no Sinédrio foi uma farsa para manter a aparência de justiça e encontrar uma desculpa para matar Jesus. No julgamento perante Pilatos e Herodes, ficou claro que Jesus era inocente, mas os romanos cederam à pressão do povo e ignoraram a justiça. O julgamento de Jesus realçou o pecado do mundo. A perfeição de Jesus incomoda quem vive no pecado, mas Jesus já sabia que tudo isso tinha que acontecer. Ele precisava morrer pelos pecados de todos. Parecia o triunfo do mal e da injustiça, mas 3 dias depois, Jesus ressuscitou e o bem venceu. Contextualizando o texto, em nossos dias continuam a matar os pequenos cristos, e os assassinos são os mesmos, os próprios irmãos. Assim como os judeus, o cristão não pode matar seu próprio irmão, mas deixa seus afazeres, deixa sua residência e vai ao templo entregar seu irmão nas mãos daquele que pode fazê-lo. E mentindo, leva seu irmão dizendo para si mesmo: eu não tenho poder para fazer, mas vou entregá-lo nas mãos de quem pode fazê-lo. Apocalipse 22, 15 e 16 diz o seguinte: mas ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os fornicadores, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ame e comete mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Pasmem, senhoras e senhores, os assassinos espirituais ficarão de fora. Se ficaram de fora é porque estão dentro. Mas dentro de onde? Das igrejas. Jesus mandou dizer essas coisas não foi aos incrédulos, foi aos crentes. Todos esses que Jesus cita, os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e comete mentira, todos esses estão dentro da igreja, jurando que vão para o céu. Jesus está voltando.